Oi, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre tratamento da obesidade. Eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso e a gente vai começar falando de um tema assim que é super perguntado, super questionado no consultório, quando a gente indica o tratamento medicamentoso para a obesidade, ou seja, o que era conhecido popularmente como remédio para emagrecer, né? E essas medicações, elas têm muitos anos, né? Por muito tempo se usou muitas fórmulas magistrais, muita medicação manipulada, como vocês conhecem, já com essas medicações com o intuito de perda de peso. Hoje a gente não usa mais esse termo, né, medicação para emagrecer, mas a maioria das pessoas conhecem dessa forma. Hoje a gente usa mais o termo tratamento para a obesidade, medicações que tratam a obesidade, porque a obesidade hoje é reconhecida como uma doença crônica, né? A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Hoje a gente entende que uma pessoa que já teve um IMC que classificou ela como uma pessoa obesa, mesmo que ela emagreça todo o percentual, o quantitativo que ela precisa emagrecer para colocá-la em se tratando de IMC, no IMC dentro do normal, né, com risco de doença normal ou menor, mesmo assim essa pessoa ela é caracterizada como portadora de obesidade, tá? Porque a obesidade tem sido visto com esse perfil de doença crônica, tá? Então, criou-se um rol de medicações que já vem sendo estudada há alguns anos. Algumas medicações no passado muito conhecidas, que muita gente usou, foram medicações que foram retiradas do mercado, foram proibidas aí através de medidas de lei mesmo, né? E são muito conhecidas, né? Alguns pacientes ainda me perguntam sobre elas, mas eram chamados inibidores do apetite. Então, essas medicações, elas foram retiradas do mercado. Hoje a gente não encontra mais oficialmente essas medicações, mas eram medicações um pouco associadas a esse risco aí de dependência e o tal efeito rebote, onde quando você interrompia o tratamento, eventualmente muitas pessoas não só retomavam aquele peso do início do tratamento, como ainda ganhavam, ainda tinha um adicional naqueles quilos que ela tinha perdido. Então, essas medicações, elas, dentre outros efeitos colaterais, então foi visto que eram medicações que não deveriam ser mais utilizadas em face do que já vinha sendo estudado e pesquisado, muito mais modernos, com menos efeitos colaterais e sem esse potencial, vamos dizer assim, de causar algum grau de dependência ou dano à saúde ou mesmo esse efeito rebote. Fato é que, indicado uma medicação para tratamento da obesidade, dentro do rol do que a gente tem atualmente, a gente tem algumas aí bem conhecidas, né? Vamos falar aqui um pouco dos nomes comerciais, que é como vocês estão conhecendo elas, então Ozempic, Saxenda, Victoza, Orlistat, Sibutramina. Então são as medicações que estão aí, são as mais conhecidas no rol aí das medicações para tratamento da obesidade. Então são medicações que tratam de maneira eficaz, que devem ser indicadas de forma individualizada, então por isso que é tão importante a consulta e não fazer o uso por conta própria, porque muitas vezes aquela medicação tão boa, tão bem estudada, tão cara, né, representando um investimento tão alto, não significa dizer que aquela medicação que deu bem para sua amiga, para o seu vizinho e que ele emagreceu bastante, significa que vai ter o mesmo efeito sobre você. Porque o tratamento da obesidade é um tratamento individualizado. Os mecanismos que levam à obesidade em um indivíduo não são os mesmos que vão levar ao mecanismo da obesidade em outra pessoa. Hoje a gente sabe que tem muitos fatores envolvidos, desde fatores genéticos até fatores comportamentais, ambientais e até mesmo alguns comportamentos mentais, psíquicos, né, que podem levar à obesidade. Então são mecanismos diferentes e as medicações agem de forma diferente e vão estar mais direcionadas para aquele determinado mecanismo que fez com que aquele paciente entrasse nesses índices de obesidade. Então, o que eu quero deixar claro aqui para aquelas pessoas que estão fazendo uso de medicação anti-obesidade, que tem medo que essa medicação cause dependência e que ela nunca mais possa parar de usar. Então, assim, hoje já tem muitas linhas de pesquisas que defendem que você mantenha o tratamento mesmo depois que você atingiu a sua meta de emagrecimento, o seu peso-alvo, vamos dizer assim.
feitas algumas adaptações mediante acompanhamento médico. Então, é quando você entra na chamada fase de manutenção. A forma como essa medicação vai permanecer ou vai ser retirada vai depender de todo o seu histórico, do seu acompanhamento médico. Então, vai ter ali um julgamento para se concluir como se vai ser feita a retirada ou não dessa medicação. Quanto à dependência, não, as medicações atuais modernas que nós temos não causam dependência. Você pode fazer uso da medicação que foi indicada para o tratamento da sua obesidade sem esse medo que essa medicação venha te causar algum tipo de dependência. Então, a primeira resposta a essa pergunta, minha medicação anti-obesidade vai me causar dependência? A primeira resposta é não. A segunda, minha medicação que foi indicada vai me causar efeito rebote? Eu vou ganhar todo o meu peso de volta e mais alguma coisa? A resposta é não. O que a gente sabe que pode acontecer é um reganho de um determinado percentual de peso, tá? Mas que não representa um rebote e na maioria das vezes representa uma espécie, vamos dizer assim, de abandono um pouco ali, de um descuido com aquela rotina que o paciente vinha tendo, mas que não necessariamente significa um rebote, nem uma dependência que você tem que fazer uso, porque você está dependente, você já está ganhando ali 2, 3 quilos a mais e que isso daí significa que você ficou dependente. Então, é por isso que eu sempre falo. O ideal é que a gente não faça uso por conta própria, porque os tratamentos são individualizados de acordo com cada caso. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é pensar, gente, que emagrecimento, ele envolve plano alimentar, ele envolve dieta, em primeiro lugar, e envolve exercício físico. Então, você vai ter que mudar o estilo de vida muitas vezes, mas isso não precisa ser abrupto, isso não precisa ser de uma hora para outra. No seu processo, na sua escalada de emagrecimento, você vai aprendendo sobre isso, sobre alimentação, sobre mudar estilo de vida, e aquilo vai virando hábito. Então, não será um processo rápido. Eu sempre coloco isso como um ponto importante quando a gente inicia um tratamento. Não vai ser um processo rápido e vai ter altos e baixos, né? Poderá ter recaídas, não vai ser necessariamente uma linha reta como a gente espera. Vai ter momentos que mesmo fazendo um tratamento super caro, você vai ter momentos que você não vai perder ou que você vai ficar ali estacionado. Então, a gente vai mudar alguma estratégia, a gente vai conversar. A gente costuma dizer que o mês que o paciente não perdeu peso, não é o mês que ele não deve ir na consulta. Não, aquele mês ele precisa ir. Isso é o mais importante, porque a gente precisa identificar o que aconteceu para mudar ali o tratamento e a gente não perder tudo aquilo que a gente já ganhou naquela escalada. Então, não causa dependência e não vai dar efeito rebote, mas você precisa estar envolvido no processo. Estar envolvido no processo é manter regularmente as suas consultas com o seu médico que está te acompanhando, manter seu acompanhamento com a nutricionista ou nutricionista, tá? E tentar manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto mais tempo você passar engajado nesse projeto, né, nesse processo, nessa escalada, mais você vai se aproximar do seu objetivo, tá? É a constância. Então, isso vai ser muito importante, a palavra constância. Constância no projeto, constância na disciplina, constância nos novos hábitos. Não vai ter como você não conseguir o seu objetivo. Fácil? Não é, tá? Mas é importante lembrar, se for indicado a medicação, não tenha receio, converse com o seu médico, tire todas as suas dúvidas. Se você tiver algum efeito adverso, converse com ele também para ver se aquilo é uma coisa passageira, se é momentânea. Muitas dessas medicações no início, quando a gente muda a dose, o paciente tem os efeitos colaterais, tem efeito adverso, a gente pode manejar esses efeitos, tá? Mas não significa que você vai ter dependência ou efeito rebote. Pode usar da maneira como seu médico indicar, se comunique com seu médico, você não vai ter efeito rebote e nem vai ficar dependente. Mas mantenha a estratégia que foi criada para você, porque dificilmente, se você fizer hábitos sólidos, se você se mantiver na disciplina, você não vai ficar dependente de nenhuma medicação, você vai fazer o melhor uso dela, tá? Esse é o meu recado de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou tentar te responder.